Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje falando sobre consumismo próprio para essa época, né? Você, como é que está aí com as suas compras de Natal? Como é que você está vivenciando a crise? Né? Ou como é que você lida aí com essa questão de compras, do ter, o necessário, né? O professor Laureano aqui deu 3 perguntinhas para a gente no bloco passado. Olha aqui, olha. Eu preciso? Eu tenho dinheiro? Tem que ser agora? Então, tá aí algumas dicas para a gente já começar a detectar. Sou consumista, não sou, né? E se eu realmente... E para administrar as nossas finanças, porque hoje em dia é muito complicado. Kátia, alguma pergunta aí? Tem aqui um e-mail, ela não quis se identificar. Ela diz assim, é casada e desde o início do casamento eles passam por situações, ela coloca, terríveis financeiramente. Eles têm 3 filhos pequenos, eles moram de aluguel e o marido ainda paga pensão porque ele teve um filho na adolescência. Plano de saúde e agora está difícil de comprar até o leite e as fraldas da criança, que eles estão numa situação bem difícil. Só que o pai dela já ofereceu para eles morarem junto com eles. Só que o cara ele não quer de jeito nenhum sair de casa, mesmo não conseguindo pagar o aluguel e a alimentação, ela conta que está difícil até pagar a condução para ir para o trabalho. E ele não quer sair de casa e o pai dela, mais uma vez, se dispôs a acolhê-los na casa dele. Aí ela colocou assim, o que seria melhor? Continuar devendo e prejudicando amigos, porque os amigos são os fiadores, os amigos fazem empréstimos para eles, ou morar na casa, ou abrir mão da privacidade por um tempo para se reorganizarem financeiramente e morar junto com o pai e a mãe dela, né? E recomeçar novamente. Eu vou dividir entre vocês dois, tá? Eu vou na Elaine primeiro, que eu quero saber se já volta aqui para você ver a questão financeira disso. Elaine, e agora? Nossa. Morar com os sogros, início de casamento... Acho que a questão, como a gente estava comentando no bloco anterior, essa combinação do que é a questão familiar, ela é importante que seja feita desde o início. A partir do momento que eles já estão enrolados, acho que o grande pensamento é... Desenrolar e abrir mão de algumas coisas. O endividado ou o consumista, ele vai ter que, de repente, abrir mão de algo para você colocar a tua vida em ordem. Então, primeiro ponto, você tem consciência daquilo que você tem de endividamento? Porque, às vezes, também a família está num bololô tão grande que ela não sabe por onde começar. Me parece que é o que ela traz para nós. Sentar e falar sobre isso. Isso, do ponto de vista emocional, já é para o casal um grande perrengue. Porque vai descer o quê? Fracassos de cada um, aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não quero abrir mão. Né? Um aspecto que até se fala numa disciplina que a gente chama de economia comportamental, fala daquilo que eu não quero abrir mão, que envolve o quê? Padrão social, aquilo que eu represento na sociedade. Então, eu prefiro, às vezes, viver de fachada... Do que me frustrar. Do que me frustrar. Mas, na verdade, você está duplamente frustrado pelas dívidas que você tem, por essa situação toda. Maquiado, né? Maquiado. Então, se você, de forma madura, penso eu, conseguir sentar e falar, olha, vamos fazer por um tempo. Só que aí tem que ser tudo planejado e programado. Por 12 meses, por 6 meses, nós vamos abrir mão dessa vida ou dessa privacidade, ou esse pai vai fazer um arranjo de forma que eles tenham um quarto, sei lá, um espaço na casa, porque não é fácil, de fato, você sair da tua vida, da sua casa e dividir um espaço com a família. Mas aí tem um outro lado. Eu vou continuar nessa bola de neve? Então, o lado da necessidade. A necessidade. Né? Então, movidos pela necessidade, eu acho que cabe isso. Cabe Mas parar. por um tempo. Não é o ideal ficar... Eu acho que pela vida toda não, porque existe a confusão, de fato. Quando você está numa família, tem pai, mãe, avô, cachorro, tio, as crianças, aí mexe com a educação também deles, mas não vejo que seja uma situação saudável. É difícil falar, porque envolve também a particularidade do casal. Sim, sim. Agora, se a opção, de repente, for, não, vamos permanecer na nossa casa, o que eu vou ter que cortar para conseguir manter esse aluguel e começar a saldar as dívidas que eu tenho? Então, vou começar a procurar, bom, quais são os caminhos que eu tenho para pagar essa dívida? Às vezes, a coisa de R$50, se abate uma coisa ali, abate lá. Não, eu vou vender algo, uma comida, um bolo, sei lá, porque... Me parece que o dinheiro que se tem, ou ele não está sendo suficiente para manter essa família de 3 filhos, que a gente sabe que não é nada
nada barato manter, né? Tudo é muito caro, mas muitas vezes você vai ter que abdicar de prazeres. Um movimento que a gente tem quando a gente fala em consumismo é que nós somos impulsionados, a gente não compra à toa. Então, o consumista, ele compra com uma promessa de ser feliz. Ah, olha, compre isso, você vai ser muito feliz, muito realizado, tarará. Né? Só que, às vezes, a família não percebe isso. Então, é um momento muito crucial onde o casal tem que sentar. E, às vezes, a gente não consegue isso. Ou por parte do marido ou por parte da esposa. Não é uma situação muito simples, mas vai requerer, eu acho que, essa atitude dos dois. Né? Professor, pelo que ela fala ali, é o marido só que trabalha, né, Kátia? Pelo que ela diz, assim... E é ela quem está reclamando. Como é que ela pode agir numa situação dessa, tentar começar aí, porque eu penso que é educação mesmo, financeira ali, né? É débito e crédito ali, como é que vai fazer? Mas eu acho que em situações igual a essa, não, endividamento, você tem duas opções. Primeiro, ou corta custo ou aumenta a receita. Essas são as duas opções. Eu estou vendo... Cair do céu não vai cair. Não existe soluções mágicas, né? Eu estou vendo realmente uma solução que é aumentar a renda deles se for morar com os pais. Lauriana, você gostaria? Não, eu não gostaria. Eu acho que ninguém gostaria, porque todo mundo quer ter seu espaço, não é mesmo? Sim. Mas eu acho que dá para colocar no papel, novamente colocar no papel, quanto que esse aluguel, pena que ela não falou, né? Se é R$500 o aluguel, 10 meses que fica lá, são R$5.000 que você está deixando, né? Está ganhando, não é? Então, eu acho que isso que ele precisa perceber, certo? Não é? Ela falou que propriedade, a Elaine, né? Bem dentro do assunto dela realmente. Então, ele entender isso, né? Então, precisa o quê? Muita oração, tá certo? Muita oração, muita diálogo, para ele tentar realmente aceitar, não é? E cortar custo, obviamente, dentro do possível, né? Se ela puder trabalhar, mas não sei se as crianças são pequenas, né? Também ela não falou, fica difícil. Então, eu acho que é uma... acho que ela falou que tem fralda, né? Que ela não conseguia comprar Tem fralda, fralda. então fica difícil. Então, eu acho que ela está tendo uma chance aí. Né? Eles estão tendo. Então, acho que basta ele ver realmente aceitar o que o pai está fazendo, provisoriamente, ver qual o período, já conversa com o marido, nós precisamos tanto, nós vamos ganhar tanto, vamos ficar só um ano lá. Então, mas hoje, o principal deles seria sentar e falar, eu ganho tanto. Nós gastamos tanto com aluguel, tanto... E pôr tudo no papel, né? Na ponta do lápis. Isso é fundamental. Para ter uma fotografia da situação mesmo. Por isso que eu vou deixar aqui o programa, o meu e-mail. Eu fiz uma planilha bem simples. Vou deixar para todo mundo, né? Meu e-mail, que aí eu mando a planilha para as pessoas, né? E é essa planilha simples, onde você só tem aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. Então, se você tiver o teu saldo gastando mais do que você recebe, alguma coisa está errada, precisamos rever o que está acontecendo. E aí, você tem tudo ali que você gastou. Mas colocar, assim, primeiro, segundo mês, colocar realmente detalhado. Se você tomou um cafezinho de R$1, lá em casa coloca é assim. lá. Você fez cara feia, todo mundo faz cara feia. Lá em casa é assim, os crianças ficam, ai pai, ele dá um dinheiro, o pai quer tomar um açaí, ele dá um dinheiro. Quanto você gastou? R$3,50. Tá aqui, pai. Aqui. Não, só o primeiro, segundo mês, você vai ver quantas coisas que você gasta que você nem sabia, nem percebia. Aí você pode cortar gorduras. Olha, isso aqui é demais, nós não precisamos. Temos aqui o TV a cabo. Vamos cortar. Então, né, as coisas que você pode. A alimentação, não. Isso, né? Sim. Entende? Então, acho que é fundamental. Eu Telefonia, né? Essa coisa toda, o que vai dando para... Eu vou deixar meu e-mail, as pessoas podem, né, comunicar comigo, que eu vou mandar essa planilha para todo mundo. Então, acho que isso é fundamental para eles terem, poder se voltar a ter uma situação boa. Mas eu acho que ficar um período com o sogro dele, né? Vai ajudar. Eu acho que vai ajudar bastante. E lembrando bem que essa ajuda é para juntar o dinheiro para ir saldando dívidas e não para ir compensando em outra coisa, né? Você só está falando coisas fundamentais, viu? Você está falando coisas eu tenho um marido importantíssimas. E um pai economista. O que acontece é exatamente isso que você falou. As pessoas, às vezes, conseguem uma válvula de escape. E o que ela faz? Então agora começa a comprar, deixa... Não, você arruma a casa,
volta depois para a tua situação, né, que você estava independente, aí depois com o planejamento vai adquirindo suas coisas. Quando eu casei, eu não sei como é que é a noiva aqui, mas às vezes as pessoas querem casar, eu quero já casar, ter minha casa, ter meu carro, é muito complicado. Eu casei, não tinha nada, fui morar no... Poxa, a gente junto, né? É tão gostoso. A gente foi adquirindo as coisas, né? Comprando nossa casa, nosso carro, com sacrifício, mas foi tão gostoso. Tem mais valor, né? Dá mais valor e você consegue, né? Então, eu acho que colocar no papel é fundamental. Então tá aí, minha querida. Siga aí as instruções do professor Laureano, busque com seu marido, coloque tudo no papel para aí vocês verem a fotografia aí de como que está a vida financeira de vocês e o que vocês podem fazer. Se o caso mesmo, né, a gente viu aqui tanto da Elaine como do professor, o melhor seria vocês irem morar com seus pais mesmo para dar uma respirada mas a decisão é de vocês. A gente aqui também não pode, né, influenciar em nada e vocês são livres. Mas o que puder a gente ajudar, está aqui. O Laureano vai deixar depois o e-mail dele e a gente pode colaborar com você. Ok? Kátia, mais alguma? Olha, tem uma aqui para a Elaine. Gostaria de perguntar para a Elaine Ribeiro sobre uma dúvida que não deixa de ser um consumo, apesar de ser um pouco diferente. Estou na dúvida entre 2 psicólogas para continuar minha psicoterapia. Quero e preciso desse apoio. Mas ela parou, na dúvida. Ela não sabe qual das duas. Se for possível, ela trocar... não, isso aqui, depois trocar algum e-mail... Aí depois, então, eu vou passar. Ela pediu para não ser identificada também, então eu vou passar o seu e-mail aqui para a Elaine e vocês podem conversar aqui também. Ok. A Kátia trouxe uma coisa ali que me acendeu uma luzinha aqui, Maria Augusta. A questão, a gente está falando de consumismo, de compra e tudo mais, mas ela falou ali de profissional, a dúvida entre 2 profissionais de psicologia. A questão, existe também esse consumismo, vamos dizer assim, exagerado? Vocês têm reclamação no PROCON com relação aos planos de saúde, as pessoas que usam muito, e daí as pessoas reclamam porque eu estou pagando e o plano não quer liberar, ou o plano não, você já gastou demais. Gente que tem mania de médico mesmo e que acaba... Vocês têm isso ali também? É um consumo exagerado? Existem algumas demandas nesse sentido. Na época que eu trabalhava com atendimento em São Paulo, na Fundação PROCON, eu percebi alguns movimentos nesse sentido. Alguns planos de saúde referem que a pessoa vai ao plano de saúde sistematicamente, que ocupa uma consulta para poder conversar. Mas, gente, essa pessoa também precisa de um apoio. E aí a gente entra numa discussão hoje já muito bem colocada junto aos planos de saúde, até porque a Agência Nacional de Saúde incluiu o atendimento psicoterápico, né, entre as obrigatoriedades do plano de saúde. Então, essa pessoa ela pode tranquilamente ser encaminhada para uma terapia de grupo ou mesmo para um atendimento individual, porque ela precisa falar. Então, eu não posso dizer a pessoa que vai ao médico, mesmo que ela não esteja doente, que ela não tem um problema. Ela tem um problema, ela precisa falar. Então, encaminhá-la, e cabe ao plano e ao médico que está atendendo e ao plano de saúde fazer esse encaminhamento, né? O que a gente observa é que muitas vezes o plano de saúde quer conter eventuais gastos. Então, o problema não é a consulta, né? O problema é o que vem daí, né? Quer dizer, os exames. Então, eles querem que façam os exames básicos antes de fazer exame de maior complexidade. Só que a Agência Nacional de Saúde já determinou, e a Lei 9656 traz isso muito claramente, o plano de saúde não pode interferir na indicação médica. Então, se o médico diz, eu quero uma tomografia, o plano de saúde não pode impedir, e o PROCON não tem nenhuma paciência e assim, nenhuma complacência com o plano de saúde quando ocorrem essas situações em que o médico solicita o exame e o plano, por uma questão de contenção de custo, tenta impedir a situação. Quer dizer, não é possível. Se o médico está pedindo, o paciente tem o direito a fazer o exame. Então, ótimo, não tem tanta essa... Carla. Oi. Tem uma pergunta aqui.
Para quem está iniciando a vida diante da crise, como se organizar para comprar um carro, uma casa, bens que são caros e necessários? O que devo levar em consideração para ter uma moradia própria? Aluguel, construção ou compra? E fala até com relação ao plano de saúde também. Hoje em dia, os planos de saúde são caríssimos e, dependendo da cidade, não temos muitas opções. É mais viável pagar ou guardar esse dinheiro? Muitas perguntas. Muitas uma só. Vários temas. Ela está começando a vida dela, né? Então, lógico que a gente Não sabe. foi eu que escrevi esse e-mail. A gente não sabe qual é a situação, realmente a renda delas, os dados todos. Agora, eu acho que tem que ter calma, né? Acho que nessa hora, né, principalmente no momento desse, realmente precisa ter calma, fazer as coisas direitinho, acho que com os pés no chão. Isso que é muito importante. É lógico que você tem que colocar prioridade nas coisas que você está fazendo, né? Então, o que é necessário? É o que eu sempre digo, o cara está devendo, olha, primeiro você vê a tua necessidade de sobrevivência, né? Você não vai deixar de se alimentar para a tua dívida. A dívida, a ciência, você vai resolver. Então, o caso dela, tem que colocar as prioridades. Então, qual é a prioridade? Então, dinheiro para alimentação e ver o que está sobrando ali. Aí vem o quê? A casa. Então, a casa própria, eu acho que é uma coisa que é o sonho de todos, porque o aluguel, né, é um dinheiro que não tem retorno, né? Tá certo? É um dinheiro que você está pagando ali e depois não tem retorno nenhum. Então, eu acho que uma casa própria, hoje tem essas condições que o governo realmente dá, não é? Minha Casa, Minha Vida, essas coisas todas você consegue com umas condições boas. Então, eu acho que a casa própria é. Automóvel, as pessoas já falam que hoje não é luxo, é necessidade. Tudo bem, eu concordo, né? Mas será que realmente você não consegue ficar um tempo, né? Porque tem que ter sacrifício. Quando você quiser, né? E já precisa começar com um modelo mais monstruoso, exatamente. né? Você tem que ter um sacrifício, mesmo que você use né, o transporte público. Eu sei que não é bom falar, no Brasil, eu sei, mas se você puder fazer um sacrifício, porque automóvel é uma família, você tem que fazer aquilo tudo, é manutenção, você não pode só andar com automóvel, é combustível, IPVA, seguro, né, licenciamento. Então, puxa vida. Agora, né, então você coloca a prioridade e vai, né, assim, junto com o marido, com a vida nova, vai construindo. Então, não precisa ter tudo de uma vez, né? Porque aí você vai se endividar, vai cair nessa situação. Então, acho que tem que ter realmente, lógico, ver as condições, ver o que pode, de renda pode aumentar, obviamente, né? Controla o consumo, não vai consumir essas coisas supérfluas, não é? Ver o que realmente você está precisando, necessitando, e é isso que é a nossa vida, né? E aí você vai ficar tranquilo, quer dizer, você poder trabalhar direito, porque eu fico imaginando essas pessoas que estão endividadas, né, desesperadas, como que consegue viver, como que consegue ir para o trabalho, como consegue chegar em casa, dormir, ter um relacionamento em casa, ninguém consegue, né? Então, por isso que eu acho que é a importância desse programa, a importância desse assunto, porque, né, a Elaine pode até falar melhor, mas eu acho que uma pessoa endividada deve ser muito complicado. Ah, deve. Eu vou na Elaine sim, mas a Maria Augusta que deve saber também, porque ela lida com o povo diariamente. A pessoa endividada é mal-humorada, né? Fica irritada, né? Assim, não é porque ela está mal-humorada, porque ela nasceu... Não, existe uma irritação, né, na pessoa. Ela fica irritada porque ela não consegue dormir, porque ela muitas vezes não partilha isso, né, com o marido ou com a esposa. Ah, tem isso ainda, faz muita coisa escondida. Isso é uma questão muito complicada. Por quê? Porque isso vai deteriorando o relacionamento do casal e muitas vezes nem sabe o porquê. Então, o sentar junto, a Elaine até já falou sobre isso, né? Sentar junto, analisar a situação, isso é fundamental, porque como é que se sai de uma situação que não se sabe qual é ela? Né? Quer dizer, eu sei que eu tenho dívidas, mas eu não consigo mensurar qual é o tamanho dessa dívida. Eu não consigo saber qual é a minha capacidade de pagamento. Quer dizer, na medida que eu faço, eu deixo tudo solto, né? Quer dizer, eu não sei de quanto eu disponho para pagar, eu não sei quanto eu devo. Então, realmente, vai criando uma situação de angústia. E aí, assim, a gente vê algumas situações em que a pessoa morre. Ela infarta. E aí, eu muitas vezes atendi famílias extremamente humildes que chegavam e diziam assim,
a minha irmã ou a minha filha morreu porque estava endividada, ela ficou muito angustiada e morreu. E eu quero limpar o nome dela. Casamento se desfazendo também, né, Se Augusto? desfazendo. Então, são situações extremamente dolorosas para a família. Né? Aí o pessoal pergunta, bom, mas a família é obrigada a pagar? Se não tiver bens, não. Se a pessoa que faleceu não tinha bens no seu nome, se tiver bens, os credores podem se inscrever na partilha, né, da herança. Agora, se não tiver bens, não é obrigado a pagar, mas as famílias querem pagar. Porque o meu parente morreu por causa disso. Eu não quero que o nome dela fique no SPC 5 anos. Mas vocês têm esses casos, assim, também, no caso de superendividamento, que você falou assim, às vezes a pessoa tem a dívida, é casado, né? Assim, é casada, ela tem a dívida, mas está super endividada, não tem, mas pelo amor de Deus, não conte pro meu marido, ninguém pode saber. Tem isso também? Vocês têm... Porque a pessoa acaba vivendo sozinha aquela compulsão, porque às vezes é uma doença mesmo, e daí não quer que ninguém saiba, não pode nem pensar em saber, senão ele surta. O que o núcleo de superendividamento detecta é que, primeiro, quem procura ajuda, 90% das vezes é a mulher, e leva o marido pelo braço para participar. Porque o homem, voluntariamente, ele não procura. Ele sempre acha que ele vai encontrar uma saída sozinho. A mulher é que observa a situação e diz, não, nós não sairemos disso sozinhos. E aí vai buscar ajuda. Muitas vezes vai sozinha e depois vai no segundo atendimento já com o marido. É fundamental que, no mínimo, o casal participe desse processo. Né? Porque senão o problema não vai resolver. Não vai, tem que ser em conjunto. Né? Ainda que solucione naquele primeiro momento, a situação vai se repetir se a família não tiver essa conscientização da importância de fazer isso junto e de fazer esse planejamento que o Laureano fala com tanta propriedade, né? Isso é fundamental. A pergunta que a noiva fez aí, né, que está começando a vida, isso é muito importante para quem está começando. Bom, o que é que nós temos? Quanto é que nós ganhamos? Eu quero comprar uma casa, é uma coisa importante para mim, tá bom, de quanto eu posso dispor todo mês? Então, quanto eu vou guardar por mês para chegar lá? Né? E aí a questão do plano de saúde que ela coloca, primeiro verificar se as empresas, né, onde essas pessoas trabalham, se ela tem o plano de saúde. Porque os planos empresariais, eles costumam ser muito mais baratos. Né? Então menos caros, né, Maria? Menos caros, né? Menos caros. E mesmo nos corporativos, eles sempre têm mais de uma faixa. Agora, qual é a grande questão que envolve o plano de saúde? É a questão da internação. Porque você pagar uma consulta não é difícil. Né? Se você puser na ponta do lápis o que você paga de plano de saúde, talvez você não faça a quantidade de consultas que você paga de mensalidade. Só que tem uma coisa, se você precisar de uma internação ou se você precisar de um exame de alta complexidade, aí haja dinheiro guardado. Haja mesmo. Né? Isso é que encarece muito. Quer dizer, uma conta particular de um hospital com UTI são 2 carros. Né? É impagável. Sem Eu UTI, digo 1 hora para você. ainda assim é muito caro. Porque eles cobram cada centímetro cúbico de ar que a gente oxigênio. É quase isso, né? Cada seringa, cada agulha. E aí você tem que pensar o seguinte, cada vez que você toma uma injeção, você paga 2 agulhas. Porque é uma agulha para aspirar o medicamento e a outra para aplicar. E isso tudo é muito caro. Né? Então, não ter o plano de saúde, precisa se pensar nisso. Se é um casal que está começando a vida, pretende ter filho cedo, como vai ser esse parto? É aquela prioridade que eu falei, eu coloco esse plano de saúde na prioridade, entendeu? É isso mesmo. Agora, pode buscar um plano mais barato, um plano em enfermaria, porque o importante é ter acesso ao atendimento. Eu gostaria de ficar no apartamento. Bom, eu também gostaria. Mas, eu posso. entre não ter aonde buscar o recurso e ficar numa enfermaria, eu fico na enfermaria. Dia que eu tiver numa situação mais tranquila, aí eu vou então, mudar meu plano, exatamente, para um plano com apartamento. Então, essas coisas precisam ser pensadas e avaliadas pelo casal. Elaine, a gente, voltando na pergunta ali, só um pouquinho, da Kátia, que veio
pelo Facebook ali. Sim. A questão até que o professor falou das prioridades e tudo mais. Por isso que é importante o casal namorando e noivos já, né, Lorena? E construindo isso juntos, não é? Sim. O que nós queremos juntos? Muitas coisas. Porque a gente tem que ter ideais. Exato. Né? Nem sempre eu vou Exato. conseguir, mas eu também não vou deixar de sonhar que eu quero, né, a casa no canto. Então, tá, vamos sonhar. Mas o que é hoje a prioridade? Mas é bom ter isso já o casal definido, prévia, né? eu E diria não assim. um falar, não, eu quero uma casa na praia, outro, não, mas eu gosto da fazenda. Então, vamos comprar uma fazenda, uma casa na praia? Não dá. Esses hábitos de consumo você já vai percebendo durante a relação. No próprio namoro, no conhecimento da pessoa, quando sai para, sei lá, para jantar juntos, para fazer os programas de casal. Mas, peraí, como eu gasto? Eu faço de tudo, né? Dia do namorado, eu presenteio com uma coisa que eu nem posso, mas no sentido de agradar. Né? Então, esse tipo de comportamento você já vai percebendo no começo da relação. E se já é um problema no começo, por isso que o diálogo é tão importante, você tem que tomar cuidado, porque ele pode se prorrogar, pode se estender, para o casamento. A probabilidade ela é muito grande. Né? Não, mas isso é só um presentinho de namoro. Então, é 1, 2, 3, 4. É fazer aquilo que a gente não pode. Porque todo mundo faz. A gente vive nessa história aí do todo mundo faz, e aí a gente tem que fazer também. Então, ok, tem que fazer se eu posso, tem que fazer se dá para fazer, se eu me programei para fazer. Acho que cuidado com essa onda aí é bem importante para a gente não cair no lance do consumismo, daquilo que é desnecessário já para uma vida de namoro, noivado, e que vai se estender com certeza para a vida de casado. E sonhar junto. Sonhar junto. Né? Não tem problema nenhum você sonhar em ter coisas. É muito gostoso, né? Eu tenho um carro X, quero ter um Y, eu tenho uma casa com 2 quartos, quero uma de 3, ok. Mas se organize para isso e poupe, porque essa situação aí que a Augusta coloca da necessidade de saúde, por exemplo, ela pega a gente de surpresa. Sim. Sempre. Com contas caras que muitas vezes você está internado, eu passei por isso, estando internada, eu não tinha o direito de escolher. Melhor, estava sendo operada, eu tive 1 hora a mais de cirurgia. Depois veio a conta. Que belezinha. Ótimo, R$ 1.900. 1 hora de centro cirúrgico. Mais. Então, se você não tem uma poupança, se você não tem uma reserva, a hora que eu olhei a conta, eu falei, tá, e agora? Vamos fazer como? Não. Então, se vira. Se vira. Então, o quanto poupar também nesse sentido, né, até para esse casal, para quem está começando uma vida juntos, é importante. Lembrando, gente, nós vamos para mais um intervalo, mas continue aí com as 3 perguntas na sua cabecinha para você trabalhar. Eu preciso? Eu tenho dinheiro? E tem que ser agora? Então, vamos planejar a nossa vida financeira, porque a gente faz um trabalho preventivo vivendo assim e não fica depois correndo atrás do prejuízo. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já falando um pouco mais sobre consumismo.